Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E lá o Conexão Poder está ao vivo pelo Facebook. Nossa entrevistada de hoje é a prefeita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira, que é gestora aí de um dos nossos maiores paraísos naturais, e por isso mesmo o assunto interessa tanta gente, né, prefeita? Verdade. Eu acho que Chapada não precisa muita coisa assim, de investimento nesse sentido, por causa das belezas naturais, né? Em outros lugares a gente vê que há uma necessidade de investimentos muito grande. E aqui é uma coisa assim, uma cachoeira, né? As nossas as escarpas, que eles falam que são escarpas, que são tão lindas, né? Pôr do sol maravilhoso. Então, Chapada é muito especial. Eu acho que nós somos extremamente privilegiados. Sim. Bom, prefeito, eu quero começar já polemizando aqui, porque eu lembro que quando eu fui conversar com a senhora, marcar essa entrevista, eu perguntei, prefeita, a senhora decidiu se vai ser candidata à reeleição? E ela prontamente me disse que sim, ela é candidata à reeleição, e completou, olha, qualquer notícia contrária a isso é intriga da oposição. Prefeito, isso quer dizer, então, que a disputa já começou aí em Chapada dos Guimarães e começou quente. Como é que está essa pré-campanha no município? Márcia, primeiro assim, né? O que aconteceu? Toda eleição acontecem as mudanças eleitorais de última hora, né? Das leis, né, que regem as eleições. E este ano ainda tivemos essa situação da pandemia, né, que nós até um determinado tempo atrás, ninguém sabia se ia ter eleição, se não ia ter, se iria ter, quando seria, né? Então ficou todo mundo mais ou menos de stand-by, sem saber o que fazer, né, com esse processo. Vai ter eleição, não vai ter? Se vai ter, como que vai se fazer isso, uma vez que não pode haver aglomeração e uma série de coisas. Então, quando o TSE ele confirmou, né, que ele criaria todas as condições de segurança, né, de tranquilidade, para que o eleitor ele pudesse ir votar e tudo mais, só não vai haver como que chama? Biometria, né? A biometria, mas a pessoa vai votar normalmente e tal, foi que as coisas, aí sim, todo mundo começou a acreditar que, de fato, vai haver eleição. Até então, estava todo mundo falando, não vai ter nada, eles vão juntar as eleições de deputados estaduais, federais, governador, o que seria também uma coisa muito complicada. E nós aqui ainda temos a eleição suplementar, né, que é a eleição de senador. Então, quando começou-se essa discussão, foi o momento em que eu dei uma declaração pública, né, que estava, nesse momento, fazendo um tratamento de câncer de mama. E aí os adversários começaram a falar, não, ela não vai ser candidata, ela não vai aguentar, ela vai ter que se retirar e tudo. Só que eu já vinha discutindo antes com o partido, né? E muitas pessoas se comprometeram em ser candidatos a vereadores, né? Para candidatos à reeleição, novos candidatos. Nós temos o percentual de mulheres, né, que o PSDB Mulher trabalha. Então, isso criou um ambiente que eu não poderia, né, deixar de ser candidata, porque a gente já vinha trabalhando toda essa situação.
E eu acho que muitas vezes os homens, eles acham que a gente é muito fraca, que nós mulheres somos muito frágeis, nós somos fracas, e que por ficarmos doentes, a gente não deve, tem que se recolher, ficar em casa, tratando disso de uma maneira diferenciada, trancada em casa, se escondendo. Eu tenho muitos exemplos de mulheres que, né, na mesma situação que eu, que enfrentam a luta, que vão à luta, e eu acho que a gente tem que fazer isso para demonstrar que nós mulheres temos o nosso poder de força, de luta, né, de ser guerreira, e nós mulheres ainda temos uma vantagem, nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, que muitas vezes os homens não conseguem fazer. Não. Isso é fato. Prefeita, e justamente comentando aí sobre essa decisão e aí relacionada à sua saúde, eu me lembro que quando a senhora esteve aqui presencialmente no estúdio do Conexão Poder, que agora nossas entrevistas estão sendo assim online, né? Foi logo após aquele problema que a senhora teve de trombose, né? Ainda não havia surgido, identificado essa situação do câncer de mama. E a senhora disse, olha, a decisão sobre a reeleição vai depender muito do meu quadro de saúde, né? E justamente pelo seu quadro de saúde ter mudado tanto, né? Ter se mostrado aí mais grave, mais delicado, digamos assim, foi que surpreendeu a muita gente, né? Porque a gente sabe que é um tratamento desgastante, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Então, eu gostaria que a senhora comentasse para a gente um pouco sobre isso, prefeito, um pouco sobre o que a senhora está vivendo agora, nesse momento. Então, a pandemia, ela acabou fazendo com que eu tivesse que me recolher ainda mais, né, dentro de casa, me recolhendo mais. Eu já terminei as sessões de quimioterapia, né? Mas ainda estou num processo de imunidade. E vou prosseguir ainda com algumas sessões de radiologia, que é um processo hoje que é mais utilizado como preventivo, né? Vou fazer mais algumas sessões e depois o acompanhamento normal. Agora, não é fácil, né? Porque você, logo após a químio, você se sente muito mal, fica muito fragilizada. Eu ficava mais ou menos uns 4 a 5 dias dessa forma. Mas em nenhum momento eu deixei de fazer o acompanhamento, né, da prefeitura, de tudo. E o que os médicos eles aconselham, falaram, Thelma, se você está se sentindo bem, né, você quer trabalhar, você não quer ficar parada, isso é muito bom, porque às vezes as pessoas elas absorvem a doença e acabam se prejudicando, né? Às vezes, em alguns casos, até ficando deprimidas, né? E nós não, nós vamos trabalhar, nós vamos continuar. O partido teve bastante paciência, né? Aguardou que eu pudesse dar uma decisão, né? Continuamos o nosso trabalho, mas aguardou, Thelma, dá para você ir? Sem problema nenhum, nós vamos, né? Nós temos todas as condições de mostrar tudo aquilo que nós fizemos pela cidade, e sem medo de ir para um embate, né? Das coisas que nós realizamos aqui. Claro que não fizemos tudo o que gostaríamos, mas fizemos muita coisa, e é isso que nós vamos mostrar para a população nesse processo eleitoral. Sim. A senhora acabou de comentar aí, sem medo de ir para o embate, né? E esse embate aí em Chapada dos Guimarães parece que já começou, né, prefeita? Acho que a senhora tem até o momento, são 2 adversários nessa disputa, e um deles aí foi vítima e teve um mercado aí incendiado recentemente. Como é que está isso aí, prefeita?
Não era para ser Olha, mais leve essa campanha na pandemia? eu imaginava que fosse, porque como eu te falei, eu imaginava que a coisa fosse ser muito mais assim tranquila, né? Mas é uma pena que as pessoas, né, ao invés de se preparar, de pensar na cidade, né, do que ela pode propor para a cidade, ela tenha que apelar para esse tipo de violência. O que nós fizemos, né, foi pedir, encaminhar à Assembleia Legislativa um ofício relatando todos os fatos, né, do que aconteceu com o Paulinho, que é o proprietário do supermercado Quero Mais, e relatando e pedindo que a Secretaria de Segurança pudesse ajudar nas investigações, porque o passado das eleições aqui, antigamente, era muito violento, e eu acho que nós, hoje, não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. A disputa, ela tem embate, é disputa, é debate, mas ela é democrática, ela não pode partir para a truculência, para a violência, né? Porque não cabe mais, hoje, você passar por um processo eleitoral onde coloque em risco a vida das pessoas que estão se colocando enquanto candidatos. Todo mundo tem o direito de ser candidato, né? Todas as pessoas filiadas ao partido podem se colocar como candidatos, e a gente tem que respeitar isso nas pessoas. Eu telefonei ao Paulinho, expressei toda a minha solidariedade, né, porque ele não é meu inimigo, ele é um amigo, né, ele vai para um embate eleitoral, assim como eu vou, e o povo vai decidir, né, a quem eles querem para a gestão nos próximos anos. Isso oficialmente, que nem começou oficialmente a disputa ainda, Nem né? começou, pois é, nem começou, mas porque também, Márcia, ficou muito pouco tempo para se fazer eleição, né? Você vê que a gente, as convenções são agora, né? A nossa está marcada para 14 de setembro, né? Definimos ontem com o presidente do partido, que é o vereador Dudu, e os partidos agora têm que se mobilizar, têm que começar a agir, né? Ter os seus candidatos a vereadores, né? Essa é uma eleição diferente, porque é uma eleição que não será possível a coligação proporcional, apenas majoritária. O PSDB hoje tem uma chapa praticamente completa, né, de 17 vereadores que nós precisamos ter, e 6 mulheres candidatas a vereadoras. Então, a gente já está com o processo bastante organizado para as eleições. E a senhora também vai ser diferente também por esse fato de estar em tratamento também, né? Além de haver a pandemia, ainda estar em tratamento vai ser um desafio muito grande, né? É um desafio, mas eu acho que os tratamentos hoje eles são bem diferentes, né? E eles permitem que a gente tenha um pouco mais de mobilidade, você não precisa ficar internado, nada disso. Então, são tratamentos que nos permitem essa mobilidade para expressar e, claro, que não vai poder ter aglomeração, reunião, essas coisas, né? Mas vai nos permitir ter acesso à população. Certo. Vamos falar de coronavírus, então, prefeito? Porque Chapada dos Guimarães, aí agora nessa situação do coronavírus, a situação está um pouco mais calma, né? Mas foi sinônimo aí de muita polêmica nesse período inicial de pandemia, justamente porque a cidade é turística, né? O comércio é voltado para bares, restaurantes, hotéis, e
por isso, por esse diferencial econômico, digamos assim, a prefeitura teve que ter aí muito jogo de cintura, sofreu algumas críticas por liberar certas atividades econômicas na cidade, mas também precisava manter a economia e manter as medidas de restrição, né? Qual que é a sua avaliação, prefeita, sobre as medidas tomadas? O que a senhora acha aí que errou mais ou acertou mais, ou que ainda pode haver mudanças nessas restrições devido à pandemia? Márcia, sim, eu não acredito que nenhum gestor no Brasil inteiro não tenha, de certa forma, sofrido, né, com a pandemia, né? A pandemia foi algo absolutamente novo, não apenas para nós, Brasil, Mato Grosso, mas para o mundo todo, né? Que uma coisa que ninguém fosse achar que fosse tomar essa dimensão que tomou, né? Especialmente no Brasil, quando houve tanta confusão, né? E tanta, como é que eu diria, demora nas tomadas de decisões. Você se lembra, nós ficamos uns 4 a 5 meses sem ministro da Saúde, né? E isso prejudicou bastante, porque o que aconteceu? Cada estado passou a adotar as suas medidas, aquilo que ele achava que era o melhor, e os municípios também, né? O que nós fazemos? Bom, aí nós criamos, que por orientação à época do Ministério, o Comitê de Enfrentamento ao Covid, e contamos com uma colaboração imensa, né, que nos ajudou muito, que foi do nosso promotor aqui, doutor Leandro, né, pela experiência que ele tem, ele nos ajudou demais nesse processo, né, nos orientando, dando sugestões, e também outras pessoas que participaram da sociedade civil, a Defensoria Pública, OAB, os próprios secretários, enfim. E ali juntos nós tomamos as decisões. Em alguns momentos eu até perdi a eleição ali dentro, pelo pessoal entender que tinha que agir de outra forma. É lógico que você não, num momento como esse, você não contenta todo mundo. Há sempre uma categoria que vai ficar descontente. Mas eu acredito que nós tivemos muitos acertos, né? Nós criamos o comitê se reunia 2 vezes por semana para tomar a decisão, então a decisão não era da prefeita, a decisão era tomada de maneira conjunta. Fomos o primeiro município a criar o nosso centro de enfrentamento ao Covid, dos 38 que foram criados no estado, nosso foi um deles, né? E foi o primeiro, porque ali nós prestávamos todo o atendimento e tal. Qual que era a nossa dificuldade? É uma cidade turística, né? Chapada é uma cidade turística que vem pessoas de todos os lugares. Então, até por sugestão do comitê, nós fizemos 2 dias de barreira sanitária, né, nas 2 entradas da cidade. Não era uma barreira de punição, era muito mais orientativa, né? Media a temperatura das pessoas, verificava se estavam de máscaras, e aí ali a gente conseguiu, entregávamos os panfletos e tudo mais. Só que essas medidas, elas acabam, de certa forma, atingindo os comerciantes, né? Toda a classe comercial, a classe dos guias turísticos, né? Das agências, dos hotéis, né? Lógico, e isso em todo o Brasil, não foi apenas aqui, né? Tivemos que fazer tipo um lockdown,
Mas teve que proibir idoso de circular aí na rua, estava passeando muito. Exatamente, pois é, né? Porque era de maior risco, eram essas pessoas, né? Então a gente também teve que adotar essas medidas, mas o que a gente teve de retorno com isso? A gente começou de um risco que estava muito alto e alto, fomos baixando para moderado e hoje é um risco baixo, né? Agora, claro que sofremos o desgaste, mas chamamos o CDL, discutíamos com o CDL aqui também, olha, vai ter que tomar essa decisão, tem que nos ajudar. Mas, infelizmente, Márcia, o que mais me dói na história toda é porque a população ela ainda não consegue acreditar que a doença ainda não acabou, sabe? Então, aí veio um decreto do governador que nós aderimos, né? Tivemos que aderir, e aí começou-se a liberação de tudo, né? E eu não poderia ir contra um decreto do governo do estado. Mas o que mais me dói é que a própria população ela não assumiu que essa é uma doença que ainda, o vírus ainda está circulando aqui no município, e muito. Ontem nós tivemos mais um óbito, né? As pessoas não querem deixar de fazer as festas familiares com mais de 20 pessoas, não querem usar máscara, elas querem ficar em aglomerações, e aí é uma questão de consciência. Né? Enquanto no seu entendimento, prefeita, não era o momento, então, de se liberar eventos, é isso? Esse decreto atual, que você está falando do governador? Sim, porque esse atual decreto ele libera eventos. Esse decreto nós vamos discutir hoje, porque hoje nós temos uma reunião do Comitê de Enfrentamento, e é onde nós vamos decidir, porque uma coisa é Cuiabá, que é uma cidade enorme, né? O decreto do governador permite eventos, acho que empresariais, até 200 pessoas, outros até 100, só que aqui é diferente, né? E eu não pude ler o decreto ainda, não sei se ele está liberando eventos sociais, ou se é apenas empresariais, religiosos, né? Então, isso nós vamos discutir hoje na nossa reunião do Comitê de Enfrentamento, né? E o que a gente sabe? Que nós conseguimos realmente manter, apesar, eu estava muito assustada no início, porque eu estava achando assim que, como a gente era uma cidade turística e é também uma cidade de passagem, o pessoal aqui vai para Campo Verde, Primavera, Sinop, Rondonópolis, eu achava que no momento a gente ia ficar numa situação muito mais complicada. E hoje a gente está num risco baixo, mas temos muitas festas particulares. E esse tem sido um problema, porque as pessoas elas acabam reunindo muita gente e às vezes o som é muito alto, aí os vizinhos reclamam, enfim. A gente teve muita dificuldade. Eu acho que todos os prefeitos onde tivemos a situação do coronavírus, todos nós passamos por desgaste, tentando acertar e muitas vezes não acertando tanto quanto gostaríamos, né?
Mas eu acredito que uma das coisas boas é que a gente vai aprender a... Primeiro, teve o isolamento, né? Muita gente não aceitou o isolamento social. Aí nós entregamos o kit Covid para a pessoa se cuidar, ficar em casa e tudo mais. Criamos uma equipe que trabalhou a zona rural, né? Porque a primeira morte nossa, eu não sei se você se lembra, mas foi no Rio da Casca, na zona rural. Então, aí nós criamos um programa específico para a zona rural, de entrega de máscara, de álcool gel e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente agrada um e desagrada outros, né? Essa situação de desgaste também pode ser usada aí contra a senhora nessa campanha agora que ocorre, né? Olha, eu acho que pode ser usada, mas eu tenho muita tranquilidade e muita firmeza de dizer que tudo que nós pudemos fazer para minimizar a situação, nós fizemos. Nós inauguramos a UPA, se não fosse a UPA, nós teríamos uma situação muito pior. Inauguramos a UPA em 3 de março, né? E conseguimos fazer com que as pessoas que pudessem ser atendidas aqui fossem atendidas. Aquelas que tinham que ir para Cuiabá, a gente fazia a regulação, iam para Cuiabá, o Várzea Grande, né, que é onde as pessoas daqui, da nossa central de regulação, são encaminhadas. Fizemos o centro de Covid, né, entregamos os kits, fazemos o monitoramento de cada uma dessas pessoas até hoje, né, até que se encerre esse processo, que eu acredito que vá, talvez, até o final do ano. Então, eu não tenho nenhum temor de fazer esse enfrentamento. Certo. Tem elogio aqui para a senhora, prefeita, o pessoal que está acompanhando a gente. A Cristina Neves Meireles disse que Chapada está linda, a senhora está de parabéns, prefeita. Ai, que bom, obrigada. É tão bom, né? Prefeita, quero aproveitar aqui essa nossa entrevista para a gente falar de uma situação que tem ganhado repercussão nas redes sociais aí, porque é assim, né? Chapada tá frio, vamos para Chapada, tá quente, vamos para Chapada, né? E a gente tem visto aí que recentemente, né, registros aí de banhistas lotando os rios, cachoeiras, Lago do Manso, né? E aí chove de pergunta aqui para a imprensa, né? Sobre por que a prefeitura permite essas aglomerações. Então, vamos abrir espaço aqui para esclarecer, prefeito. A prefeitura pode proibir? Olha, nós temos um problema que a gente está agora, através do nosso secretário de turismo, tentando organizar. Porque, assim, ao vivo. Fala aí depois. O que acontece? Até o Portão do Inferno pertence à Chapada, né? Antes era até Salgadeira, aí foi aprovada uma lei na Assembleia e se estendeu que a divisa seria Portão do Inferno. Então, quando as pessoas vêm de Cuiabá para a Chapada e chega ali vai pegando todos aqueles locais, né, que tem do lado direito, que tem cachoeiras maravilhosas, e que onde é a Salgadeira e tudo mais. A gente vai tentar, de alguma forma, porque aí eu não tenho autonomia de chegar lá, de proibir. Tanto que quem fez isso foi o prefeito Emanuel, que determinou o fechamento, né, do comércio, que lá tem vários restaurantes, vários
locais de banho e tal, e ele determinou isso. Onde que a gente cuida? Aí o pessoal cobra, olha, mas as pessoas vão no Mirante. O Mirante é uma área que foi desapropriada pelo Estado, não pertence ao município, né? Mas a gente tenta dar uma atenção, a própria polícia vai lá, né, e instrui as pessoas. Nós já fizemos várias tentativas de fechamento, de acesso lá ao Mirante, mas a gente não consegue. As pessoas, elas não se preocupam, como eu estou te falando, né, com a situação da aglomeração. Aí tem outras, tipo a Martinha. Martinha é bem na divisa de Campo Verde, de Chapada. A gente tenta ali organizar, mas, como diz, as pessoas vão para lá porque está muito calor, querem tomar banho de cachoeira, querem ver tal. Então, é muito difícil você controlar essa situação, né? Ainda mais que tem uma parte da Martinha que é particular. Tinha até uma cerca, tem uma cerca lá. Então, a gente tem um acordo com a Prefeitura de Campo Verde de retirada de lixo e tal, mas não temos como ainda fazer esse controle. E Manso, que é uma situação enorme lá, são vários condomínios, várias chácaras, né? E que muitas vezes você não consegue fazer esse controle. E eu vejo que isso não é uma situação só nossa. Veja Rio de Janeiro, todo dia, né, Rio, Fortaleza, todos os lugares turísticos, especialmente os que têm praia, eles colocam lá os guardas municipais, os fiscais, assim como eu também coloco. Só que você não dá conta do número de pessoas. A gente é uma cidade que não tem infraestrutura para isso, né? Então, a gente não consegue dizer para você que vai fazer esse controle. Por quê? Porque é muita coisa. Só os condomínios que tem lá em Chapada são enormes. Hotéis, pousadas. A estrutura nossa, ela não consegue. O que a gente conta? É com a parceria, né, dos hotéis e das pousadas no cumprimento das medidas preventivas, né, na hora as pessoas estarem usando máscara, o distanciamento das mesas, na hora de servir algum tipo de refeição, né, o cuidado que essas pessoas têm que tomar, é a única maneira que a gente tem, e fizemos também um trabalho lá na região de conscientização das pessoas. Eu acho que essa é um momento de muita conscientização de cada um, porque às vezes as pessoas não acreditam, e aí no dia seguinte tem alguém da família que está doente, que pegou o coronavírus, e aí elas caem na realidade de que poderiam ter sido mais cuidadosas. Sim. Prefeita, continuando aí falando um pouco agora de turismo, né, nós temos aí duas questões muito importantes que afetam diretamente ao município, empresários da região e moradores também. Eu gostaria de começar aqui pelo Parque Nacional de Chapada, né? O governo federal, aí já desde o ano passado, passou a sinalizar que iria privatizar parques públicos e Chapada estava nessa lista. Agora, recentemente, foi autorizada aí a privatização de parques no Distrito Federal e em Santa Catarina, né? Enquanto a privatização de Chapada, prefeita, teve algum indicativo, alguma sinalização recente do governo federal? Então, foi como eu te falei, a primeira vez que se falou nisso, incluiu-se o Parque Nacional de Chapada. Depois, não se falou mais. E não houve, por parte do ICMBio, ou até mesmo do governo federal, nenhuma sinalização. Eu não sei se eles estão fazendo isso por etapa, né, ou se, porque eles estão, na verdade, fazendo isso com todos
os parques que estão sendo quase que administrados pelo ICMBio, né? E aí, o parque nosso aqui é administrado pelo ICMBio. E eu não sei por que eles não entraram e não falaram mais nada conosco também. Então, eu não tenho assim, uma informação nesse momento. Mas para a Prefeitura de Chapada, essa privatização seria boa? Seria favorável para o município, para o desenvolvimento local? Ela é recebida, bem recebida pelo empresariado e também da região? Olha, quando foi privatizar, quando foi feita a parceria ali na Salgadeira, eu não sei se você se lembra, houve um debate muito grande, uma insatisfação muito grande, mas, ao final, hoje, as pessoas reconhecem que foi uma coisa boa, que você passa lá, foi melhor, que está bonito, o pessoal está bem cuidado, só pode entrar um determinado número para visitar as cachoeiras, é uma situação bastante controlada, né? Então, eu não sei por que motivo, né, o governo federal ele optou por privatizar a maioria dos parques, né? Aqui no Parque Nacional há muita polêmica sobre isso, alguns a favor, outros contra, né? E alguns criaram uma expectativa muito grande de que o ICMBio fosse fazer muitas benfeitorias lá. Eles fizeram, de fato, algumas, mas eu acho que as pessoas achavam que poderiam ser mais, se tornar melhor, né? E, enfim, e há também um desejo, né, do governo do estado de também fazer alguns investimentos, né? Tipo assim, ele falou de alguns projetos, o governador, né? Um elevador panorâmico no Véu de Noiva, um mirante melhor, mais bonito, mais organizado, e o projeto é lindo, para o Portão do Inferno, né? Enfim, uma melhoria na própria praça, na rua principal nossa aqui, que é o Chamariz de Chapada, né? Onde estão vários restaurantes e o comércio. Então, eu acredito que muitas vezes alguma coisa que a gente possa achar que não seja tão boa, e às vezes traz muitos benefícios. Eu acho que depende da proposta que será colocada nesse processo de privatização. O governo até colocou que seria aí um padrão, um modelo, buscar umas melhorias como se fosse ali a Cataratas do Iguaçu, aquele parque que... Exatamente, isso. Isso. E eu acho isso muito interessante, e é bom, porque a gente não tem o recurso para isso. Aliás, eu estou sendo, e vou aproveitar o momento, muito cobrada, porque eu não fiz, porque a prefeita não levou asfalto, a prefeita não fez isso. Quando eu recebi a prefeitura, eu tinha 65 convênios sem prestação de contas de outros gestores. E hoje a gente conseguiu reduzir para 7. Mas, assim mesmo, a prefeitura, por não ter as suas certidões, ela não pode receber. Eu não posso receber, por exemplo, como outras prefeituras fazem, né, o asfalto que o governo do estado pode mandar, ou receber uma doação de combustível, né, ou doação do que quer que seja, porque eu não tenho a certidão, eu não posso receber. E aí as pessoas ficam cobrando, não fez asfalto. Não fiz, porque os gestores anteriores nos deixaram numa situação de inadimplência, que é a primeira coisa que qualquer convênio que você vai assinar, que não seja na área da saúde, da assistência, da educação, eu não posso receber.
Então, é muito Ponta no fácil. vermelho, né? Continua no vermelho. Eu tenho 7. Se Deus quiser, né, eu quero finalizar esses convênios e punir os gestores que deixaram de prestar contas desses convênios e que alguns até ainda querem ser candidatos novamente, que deixaram a situação da cidade do jeito que está e ainda querem ser candidatos a prefeitos novamente. Esse embate vai ser duro em Chapada. Prefeita, continuando aqui essa questão das questões turísticas, outra situação polêmica é quanto àquele pedido de desapropriação ali feito por Furnas contra moradores, empresários ali no Lago do Manso, né? Como é que anda essa situação, prefeito? Olha, quando nós ficamos sabendo, eu honestamente levei um choque, porque as pessoas estão ali há 20 anos, muitas delas, né? Fizeram benfeitorias, desenvolveram a região, né? E Furnas deixou passar, então, 20 anos para agora vir cobrar aquelas pessoas. Né? Levanta-se muito essa questão, né? Por quê? Né? Pois é, eles dizem porque ali tem uma área que as pessoas que estão lá sabiam que não poderia ser ocupada, que estão invadindo, que seria, né, uma área que pertence ao lago e não para ser utilizada como benfeitoria. Mas, gente, você esperar 20 anos, como é que se deixou construir? Vou te dar assim, só um exemplo, um hotel, um resort como o Malai, né, que está lá e que agora eles vão fazer como? Com as benfeitorias que foram feitas lá. Quem deu a autorização? Né? Foi o próprio governo estadual, governo federal, que autorizou que eles pudessem fazer uma obra, né, que traz tanto benefício para a comunidade, com emprego e tudo mais. E assim como o Malai, você tem inúmeras pousadas lá, muitas pousadas. E isso eu estou falando dos que são os maiores. Agora, você tem os menores. O próprio Ministério da Pesca foi lá, assinou um contrato com uma associação de pescadores para desenvolver o projeto de tanque-rede com aqueles pescadores. Uai, como que foi feito isso? Não é? Então, nós, da prefeitura, nós estaremos ao lado de toda a comunidade de Manso. Nós não vamos abrir mão de tudo aquilo que tem ali, né? do que está se investindo ali. Hoje a gente tem toda uma associação dos tanques-redes, né? Quando o governador Blayron estava no governo, inclusive deu autorização para se criar tilápia. Então, hoje, nós exportamos tilápia para o Brasil, para o exterior, e uma série de coisas. E agora vai fazer como com tudo isso? Então, eu não tenho, nós vamos apoiar os moradores, já mandamos uma carta dizendo aos moradores que nós estaremos ao lado deles, né? E o nosso procurador está seguindo os caminhos jurídicos para que a gente garanta a permanência daquelas pessoas lá. É impraticável chegar a um momento como esse. Uma coisa é quando invade uma terra, no dia seguinte, o dono entra com uma liminar e já tira. Agora, 20 anos depois, eu não consigo entender isso. Pois é, essa questão de 20 anos depois tem levantado em muitos rumores de que isso poderia ter até um fundo de interesse de grupos empresariais, né? Grupos empresariais internacionais ainda, né? Que pretendem montar ali um resort importado, entre outros empreendimentos, né? O que a senhora sabe sobre isso, prefeito?
Na verdade, sobre isso, eu não estou sabendo, porque ali tem muitas pousadas já que funcionam ao redor, muitas chácaras. Mas, Márcia, de repente, sabe lá o que está se passando. O que nós admiramos e que a gente está assim, em dúvida é porque que uma ação que estava aqui no Estado, né, que até o pessoal aproveitou aí a pandemia, mandaram os fiscais lá para retirar as pessoas de última hora, foi pego de surpresa. Aí, de repente, retirou-se a ação daqui e ela foi para a União. E por que foi para a União? Talvez, por que a União, o que a União quer com isso agora? Nesse momento, para assumir uma ação, o que eles pretendem fazer? Essa informação nós ainda não temos. Então, eu realmente não tenho como lhe dizer. Bom, mas apesar de toda a estranheza aí, e teorias da parte, né, essas desapropriações, elas gerariam enorme impacto financeiro, né, a essas famílias, a esses investidores e ao município, né, prefeito? Muito, muito, porque Manso é uma região, né, assim como as nossas cachoeiras, é um ponto turístico muito especial, né, que foi criado, que está lá, que gera energia, né, enfim, que na época das cheias, não sei se vocês se lembra aquela loucura que eram as cheias que atingiam Cuiabá e toda a região ribeirinha, lá de Santo Antônio, Barão de Melgaço, tudo. Eu trabalhei nessa época, e depois da construção de Manso, essa situação nunca mais aconteceu. Por quê? Porque você consegue fazer um controle sobre isso, né? Agora, você imagina você retirar todas essas pessoas. Eu não acredito que a mobilização popular que vai lá existir, com apoio da prefeitura e da classe política do estado de Mato Grosso, vá aceitar uma situação dessa. Mas não acredito mesmo. A senhora acredita aí nesse apoio político e empresarial para fortalecer aí essa luta? Com certeza. Não tem, eles já estão mobilizados, né? Já estão se articulando, já foram na Assembleia, vários parlamentares já estão envolvidos, né? O deputado Botelho, que é o presidente, deputado Carlos Avalone, Paulo Araújo, o deputado Eliseu, então, todos, e assim outros, já se manifestaram contrários a tudo isso que vai acontecer. É um interesse... Que se pretenda, né? Aliás, que se pretenda fazer acontecer. Sim, é porque é um interesse estadual, não municipal, né, prefeito? Exatamente. Né? Existem pessoas que não moram no estado, mas têm casa, têm lancha em Manso, que é o final de semana que as pessoas passam, né, que trazem divisas economicamente. Manso é muito importante para nós, né? Então, como acontecer isso de uma hora para outra? Tá certo, prefeita, a gente vai continuar acompanhando esse assunto e eu quero agradecer essa entrevista, deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, alguma coisa que a gente não tenha comentado que seja interessante aí. Olha, eu também quero te agradecer, Márcia, que é sempre um papo legal, né, que a gente tem a oportunidade de falar do município, né? Chapada tem essa característica que a gente aqui tem em torno de 19.700 habitantes, né? Mas tudo que acontece aqui é sempre motivo de
de atenção, né, e de reverberação no Estado e até no Brasil. Mas eu tenho muito orgulho de ser prefeita, né? Fiquei muito feliz com as realizações que tivemos a oportunidade de fazer e tenho certeza que a gente mudou bastante a cidade, né? E é uma coisa que precisa. Nós precisamos avançar, porque Chapada é um local que a população inteira gosta daqui. E eu acho que é esse que tem que ser o nosso objetivo. Com certeza. É destino aí de todo mundo, passando de vez em quando por Chapada, ou frequentemente, por isso interessa tanta gente. Exatamente. Aliás, eu só queria acrescentar que, antes de encerrar, o Ministério do Turismo ele fez um levantamento de 138 municípios turísticos, né? E Chapada foi escolhida como um desses destinos turísticos e 33 rotas, né, que foram definidas, e essas rotas elas incluem Cuiabá, Santo Antônio, Barão, Chapada, Nobres. Então, são rotas que hoje são trabalhadas de maneira diferenciada dentro do Ministério do Turismo e da Embratur. Tá bom, obrigada, prefeita. Como disse, a gente obrigada a você. Acompanhando os embates de Chapada, né, e as resoluções aí acerca de toda essa área do turismo, né, e dos moradores e empresários da região. Obrigada, até a próxima, então. Eu vou agradecer a todo mundo que acompanhou. Essa entrevista vai ficar salva aí no YouTube, nós vamos colocar ela no YouTube, o pessoal pode compartilhar com os amigos, familiares. Né? Tá ótimo. Obrigada, Márcia. Um abraço a todos. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E